Boa noite. Boa noite. Boa noite não, é bom dia, né? Desculpa. É que eu fiz essa pregação 2 vezes para Ana Paula ontem à noite. Então, a gente está passando esse ano com firmados no Senhor. E o texto de Salmos, ele fala sobre fidelidade. E a gente precisa olhar a fidelidade. Mas a fidelidade do Senhor, a fidelidade de Deus, ela é eterna. Então a gente precisa olhar para a fidelidade de cada um de nós. A gente precisa olhar para a nossa fidelidade. Antes da gente entrar propriamente no que a gente vai conversar hoje, a gente vai fazer uma contextualização. Porque esse salmo, normalmente os salmos eles são orações, né? Cânticos. E esse salmo é um salmo onde Davi ele faz uma afirmação para a alma dele. Ele fala com ele mesmo. Nesse Salmo 62, ele está reafirmando. Ele fala: ó minha alma, confia somente em Deus. Ele está falando com ele. Mas o que está acontecendo com Davi? Por que ele fez esse salmo? Então a gente vai entender um pouco sobre o que estava acontecendo quando a gente vê ele falar esse salmo. O texto, a gente não precisa abrir, mas eu vou contar o que está acontecendo. O texto de referência desse salmo está lá em 2 Samuel 16. Davi já era rei em Israel. Ele era soberano, rei de toda Israel, já tinha filhos. E um dos filhos dele, chamado Absalão, desculpa. O Absalão, ele fez uma arquitetura ali política para derrubar o pai. Então ele vinha com os súditos do rei, vinha organizando para fazer um golpe de estado. E aí ele pegou e fez aquela situação e veio contra o reino. Davi soube disso e fugiu. Fugiu com a escolta dele, alguns generais e alguns soldados. Ele fugiu de Jerusalém. Nessa fuga, ele vai passando por algumas cidades e ele vai passando por uma cidade próxima, vem um do povo, né? Essa pessoa que veio chama Simei. Esse Simei é da família de Saul. Saul, o antigo rei. E ele vem amaldiçoando Davi, ele vem falando coisas ruins, e ele é da tribo de Benjamim. Vou fazer uma pausa só para explicar quem é da tribo de Benjamim. Mas esse Simei vem jogando pedra em Davi. Se lembrar quem é Davi, Davi matou Golias com uma pedra, né, na funda. A tribo de Benjamim, essa tribo de Benjamim, ela é hábil. Tem outra passagem na Bíblia que fala que a tribo de Benjamim, os que eram descendentes de Saul, tem 700 homens de guerra hábeis a cortar um fio de cabelo na pedra. Então eles usavam a funda, eles eram bons na funda. E esse homem Simei, ele sai de encontro com essa tropa do rei jogando pedra. Mas ele não estava jogando pedrinha, né? Não, ele estava jogando pedra igual Davi fez para matar o gigante. Ele estava jogando pedra forte. Ele estava jogando pedra para matar. Então, assim, ele vinha amaldiçoando o rei Davi e jogando pedra. Um dos generais, que era o sobrinho de Davi, um dos generais fala: Davi, olha esse cachorro morto vem latindo, deixa eu arrancar a cabeça dele. Vou contextualizar quem é esse general também. Esse general, uma vez, ele matou 300 filisteus. Só ele, sozinho, numa batalha, matou 300 filisteus. Ele podia, muito bem, sacar a espada e acabar com esse cara. Mas Davi fala: olha, calma aí. Deus mandou ele me amaldiçoar. Ele vem me amaldiçoando porque Deus falou. Então, deixa ele. Não faz nada com ele. A gente vai passar e vai embora.
E eles vão se defendendo durante o caminho até a cidade onde eles têm que chegar. O texto de 2 Samuel fala que eles chegaram lá exaustos, porque esse homem foi durante o caminho inteiro jogando pedra. Então, assim, eles chegaram cansados de se defender. Então, o contexto desse salmo, ele é um rei que não está mais no seu reino, perseguido pelo filho. Até nesse contexto que ele vem e o general fala, deixa eu matar, ele fala, o Davi fala para o general, fala, meu próprio filho quer me matar. Quanto mais esse homem, porque o Simei, ele vinha falando, que ele apontava para Davi e falava, você tem a mão suja de sangue, você é um mentiroso, você tomou o reino de Saul. Então ele estava com muita raiva. E aí ele falava, quanto mais um homem do povo. Se o meu próprio filho quer me derrubar, quanto mais um do povo. Então esse era o contexto. Era um homem perseguido pelo próprio filho, por um exército de mais de 12 mil homens querendo matar ele. Então ele era um homem perseguido por um exército, pelo filho que queria matar. Não tinha mais, apesar de ter muito dinheiro, porque era rei em Israel, não tinha mais essa disponibilidade de usar qualquer tipo de bem financeiro para fazer uma paz. Então, ele fugia e, fugindo, ele ainda tinha que se defender de pedrada. Então, esse é o contexto em que Davi se encontra. E aí, quando você olha para o verso 3 do Salmo, você encontra ele falando o quê? Até quando vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado. No 4, no 3 mesmo, como uma cerca prestes a cair. Então ele estava fugindo, ele já estava caindo. Absalão já estava lá em Israel como rei. Então ele já ia cair. E todo o propósito dele é derrubá-lo da sua posição elevada de ser rei. Eles se deliciam com mentiras e com a boca amaldiçoam, mas no íntimo, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Isso eram os aliados, porque eles eram mentirosos, acabaram dando um golpe junto com o filho. Então, esse contexto, a gente olha e fala, e Davi faz o quê? Os 5 e os 6. Os 5 e os 6, ele fala para ele mesmo, afirmando, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Então ele olha pro general e fala, não mata ele, deixa, porque... Obrigado. Obrigadão. Deixa ele, porque Deus mandou que ele faça isso. E a minha salvação não está em um general, não está na força, não está no reino, está em Deus. Então o coração de Davi estava sendo depositado, a alma de Davi estava sendo depositada no Senhor, apesar de tudo o que estava acontecendo com ele. E a gente olha para as nossas vidas hoje e muitas vezes a gente passa por provações. Existem provações que são coisas simples, né? Eu estou passando por uma dificuldade, mas coisa tranquila. Mas existem provações e a gente vivencia na vida de pessoas ou na nossa própria, que são provações gigantescas. São provações que muitas vezes a gente pensa que não vai conseguir passar. São provações que realmente perduram anos. Anos e anos, aquilo não resolve. O que acontece com a mulher do fluxo de sangue? Eram 12 anos que ela sofria. Ela não aguentava mais aquilo. E aí ela vai e toca em Jesus. Então, às vezes a gente passa por situações que são extremamente longas e extremamente pesadas. Seja ela no espírito ou seja ela de fora. Às vezes a gente tem um convívio com alguém que a gente não pode mandar o general decapitar. E a gente convive com aquela pessoa um tempão. Fica, olha, e a gente vivendo aquilo.
Mas o pior não é a situação em si. Muitas vezes o pior é o que acontece dentro da gente. Porque a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. A hora que a gente quer que aconteça. Senhor, decapita. Já acaba com isso agora, né? Então, às vezes, o pior da aprovação não é a aprovação em si, é a espera. Você tem que esperar que aquilo depositando a confiança no Senhor. Então, o depósito na confiança do Senhor, muitas vezes, é esperar. Mas esperar é difícil. É muito complicado, às vezes. É pesado, né? A gente não tem uma solução rápida para os nossos problemas. Então, quando a gente olha para a história bíblica, e aí a gente vai voltar lá para os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. A gente olha para Abraão, e Abraão tinha 100, a Sara tinha 90 anos, 99, né? 100 anos, e Deus promete, você vai ser você vai ter uma grande nação, de você vai vir uma grande nação. Então, é uma espera e ele não teve paciência de esperar. Outras situações que ele mesmo passa, ele mente. Mente que a Sara não é mulher dele. Isaac mente também que não é mulher. Então, a gente olha, o Jacó mente que ele é o irmão para pegar a bênção. A gente olha para esses homens e não vê fidelidade neles. A fidelidade dos grandes homens está em Deus. Deus transforma esses homens. Deus transforma cada um de nós. Deus transforma na história da Bíblia esses homens em homens de fé. Mas não porque da fidelidade de cada um, mas porque da fidelidade eterna do Senhor. É dele que vem a fidelidade. Não é desses homens. Davi também. E Davi, às vezes, até se você olhar na história, não é uma mentira. Davi mata. Davi mente ainda mais. Então, a mão de Davi, naquela ocasião, realmente estava suja de sangue. Realmente tinha muita coisa que estava acontecendo. Até o homem do povo queria matar. Porque ele tinha as mãos, ele era um guerreiro. E infelizmente, fez coisas que levavam a essas consequências. E ele entendia isso. Que ele estava passando por uma situação que ele acabou colocando na vida dele. Mas a gente precisa entender isso. Não estou falando que é uma coisa fácil de ser entendida, mas a gente precisa olhar. E muitas vezes a gente não se sente pronto. Eu não tenho a fidelidade, eu não tenho a fé, eu não tenho o coração preparado. O coração de Davi foi conhecido como o coração segundo Deus. O coração segundo Deus não é que ele era bonzinho, porque, como eu falei, olhando para os homens, ele era um dos únicos que tinha a mão suja de sangue mesmo, tinha matado. E a Bíblia fala que o coração de Davi era o coração segundo o coração de Deus. Ora, por quê? Por que disso? Porque ele voltava para Deus. Ele buscava o coração, a alma, depositar no Senhor. Esse era o coração. A voltar para Deus é o coração segundo Deus. Porque como o filho pródigo, a gente tem o filho pródigo, a história do o filho pródigo vai embora. Deus está entronizado. Deus é Deus. E pronto. A gente não tem por que Deus sair do reino, sair do trono e vir atrás do Edu. Não tem por quê. Fui eu que fui embora. Eu que estou lá comendo quase a lavagem do porco. Eu preciso olhar para trás, ver que meu pai, entronizado, lá na casa dele, está de braços abertos, esperando que eu volte, esperando eternamente que cada um de nós volte.
Esse é o coração de Davi. Quando nesse salmo ele fala isso, ele fala: eu deposito, eu volto, eu coloco a minha alma no Senhor. Nós temos ao final desse salmo uma exortação, né? 11 e 12. No 11 e 12 ele fala assim. O 11. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. A fidelidade não está em cada um de nós. A fidelidade está no Senhor. E cada um vai, conforme o seu procedimento, ser observado, olhado por Deus. Deus colocou um caminho, um único caminho, para que a gente possa pegar de volta para casa esse caminho. Uma única porta, uma única pedra, para que a gente possa voltar para casa, depositar no Senhor a nossa alma. E é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho de volta para o Senhor. É o único caminho de volta para Deus. É onde nós vamos depositar a nossa alma. Porque a gente tem um único lugar na vida que importa. É um único lugar que a gente precisa realmente se importar, que é na eternidade. Não existe tribulação, não existe provação que perdure eternamente. Se você voltar para o Senhor e depositar a sua alma nas mãos de Deus, Ele é quem tem a justiça, Ele que tem a fidelidade para sempre. No caso de Davi, quando Davi fala que cada um vai ser julgado conforme o seu procedimento, o homem que joga pedra é Deus que cuida dele. O homem que é o general que ia decapitar é Deus que cuida do coração dele. De Davi, é Deus que cuida do coração. De Absalão, é Deus que cuida o coração. Nós temos que cuidar. Claro, exortar. Não faça isso. Fala para o general, fala, fica tranquilo, não precisa fazer nada de mal. Já tem muito sangue no meu reino. Não precisa de mais isso. Então, cada um segundo o seu procedimento, é para que a gente possa, através desse caminho, voltar. Eu sei que as tribulações e as situações do dia a dia e a paciência que a gente precisa ter, elas são complicadas, elas são difíceis. Porque às vezes a gente quer resolver. A gente tem a vontade de resolver. A gente tem vontade. Os homens de Davi eram guerreiros habilidosos. E mataram gigantes, venceram muitas batalhas. Então Davi podia resolver até com Absalão. Mas se você continuar no texto lá de 2 Samuel, você continuar o 18, o 19, a guerra acontece contra Absalão. A guerra acontece. Quem conhece a Bíblia sabe, Absalão foi o filho que ficou preso pelo cabelo, né? E Davi fala, nesse mesmo propósito de cada um vai ser julgado conforme o seu procedimento, Davi fala, não encostem a mão no meu filho. Ninguém mata ele. E ele perseguia Davi. Ninguém mata ele. Claro, os soldados mataram ele. Mas Davi chora porque isso acontece. Porque ele tinha depositado a justiça na mão de Deus. A gente não pode fazer diferente. A gente não pode
fazer diferente de tudo que a gente vê, do amor que existe no caminho de Jesus. Jesus morreu. Jesus já tem essa vitória contra toda a tribulação que a gente pode ter passado, que a gente pode estar passando agora. Mas eu vou depositar toda a minha confiança, toda a minha esperança nas mãos do Senhor, porque Ele vai mudar o meu caminho, seja aqui na terra ou no porvir. É nele que eu tenho toda a minha esperança. Então é nele que eu vou depositar a minha alma. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, pedimos, Pai, sua sabedoria, pedimos que o Senhor possa, através da bênção do Senhor, através do amor e da fidelidade do Senhor, que possamos olhar para o trono e saber qual é o caminho que temos que seguir. Seguir a Jesus, para que possamos chegar nesse trono, chegar nesse reino e viver na glória do Senhor. Pedimos que o Senhor fique com a nossa alma, mesmo que temos que seguir, atirados pedra e paus e maldições sobre nós, que possamos colocar a nossa alma nas mãos do Senhor, para que o Senhor, entronizado, olhe para cada um de nós e nos traga o reino do Senhor e a salvação eterna. Oramos, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém.